Olá, boa tarde a todos. Meu nome é Antenor e serei o instrutor de vocês na Escola do Conhecimento, que irá ministrar as aulas de disciplina de organização de computadores. Bom, na nossa primeira matéria, a gente viu a parte de sistemas de numeração. Iniciamos falando um pouco a introdução sobre no que é utilizado por nós, os sistemas digitais, e também falamos um pouco sobre a conversão desses números, dessas numerações. Eu falei um pouquinho sobre os sistemas mais utilizados, que são os sistemas decimal, binário, octal e hexadecimal. Iniciamos fazendo a conversão de base decimal para base binária e de base binária para base decimal. Bom, hoje, dando continuidade no nosso assunto, a gente vai ver a parte de conversão de octal para decimal, de decimal para octal e de hexadecimal para decimal e vice-versa. Bom, então nós temos aqui a conversão de octal para decimal. A conversão de octal para decimal consiste em multiplicar o algarismo do número octal pela base elevada ao expoente de sua colocação no número. Lembrando que a base do número octal é sempre 8. Bom, então da mesma forma que a gente fez lá de binário para decimal, a gente vai fazer aqui para octal. Nós vamos pegar a base e o expoente e jogar no número que você quer converter. Então eu tenho aqui, por exemplo, o número 627, que a gente quer transformar ele num número decimal, Ele 627 está em octal e a gente quer transformar em decimal. Bom, o que eu vou fazer aqui é jogar essa numeração. Vocês podem ver que eu já igualei as casas, Sendo o 6 que ficou no expoente 2, o 2 no expoente 1 e o 7 no expoente 0. Vou fazer os cálculos, Eu vou multiplicar o 6, que é o primeiro número da minha base octal, multiplicar ele pelo número da base com o expoente e assim sucessivamente vou fazer para cada um dos números que estão sendo feita a conversão. Então eu peguei aqui no caso o 6 multiplicado pelo 8 elevado a 2, que seria 6 vezes 64, 8 vezes 8. Então vai dar 384. Essa soma e essa multiplicação. Bom, vamos somar, Já fiz este cálculo no instante e vou somar com este agora. Então, o 8 na base 1 vai ser o próprio 8. 2 vezes 8 seria 16. Mais, novamente, que a gente vai fazer a última. Bom, o último, a gente tem o 8 na base 0, a gente sabe que é com expoente 0. Então, o número 8 com expoente 0, a gente sabe que todo número elevado a 0 é 1. Nós temos 7 vezes 1, 7. O valor a gente já até tinha ele aqui acima, É o 407. 407. Então a gente fez agora uma conversão de octal para decimal. Lembrando que a gente deve sempre jogar, nas bases certas, nos expoentes certos, para que a gente possa fazer os cálculos logo embaixo.
Bom, dando continuidade, a gente vai ver agora a conversão de decimal para octal. Novamente, a gente vê que a forma como é feita é a mesma que a gente utilizou de decimal para binário. A conversão decimal para octal consiste em dividir o número decimal pela base 8. Ou seja, a gente na binária usou o 2, na octal a gente vai usar o 8 para fazer essa divisão, obtendo um resultado e um resto. Caso o resultado possa ainda ser dividido pela base, repete-se a operação até termos um resultado que não possa mais ser dividido pela base. Feito isso, teremos o número em questão, sendo o primeiro dígito igual ao último resultado, seguido dos restos da divisão no sentido ascendente. Então, a gente segue aquela mesma regrinha que a gente viu para números binários. Eu faço a divisão pela base, né? A base, a gente está utilizando a base 8 agora, e os restos me indicarão qual é o resultado dessa conversão de decimal para octal. Certo? Então, eu peguei o 407 aqui, dividi por 8, né? O resultado é 50, só que eu tenho um resto de 7. Eu dividi o 50 pelo 8, eu tenho um resultado 6 e um 2 de resto. Eu fechei aqui a minha conta e o resultado em octal para mim é o 627, você vê aqui embaixo, certo? Bom, a próxima conversão que a gente vai ver é a conversão de hexadecimal para decimal. A conversão hexadecimal em decimal consiste em multiplicar o algarismo do número hexadecimal pela base elevada ao expoente de sua colocação no número, lembrando que a base do número hexadecimal é 16. Então a gente não pode esquecer sempre de transformar as letras em números. Então, se eu tenho um número 12, um número 13, 14, ou seja, que vá de 10 a 15, eu tenho sempre que fazer a transformação dele para letras, né? Nós temos aqui como exemplo uma conversão de hexa para decimal, onde eu estou utilizando duas letras e dois números, né? Eu estou utilizando o CF80, onde o quê? Onde o C seria o 12 e o F seria o 15. O 80, base normal, né? A gente está utilizando base 16. A conversão hexadecimal em decimal, a gente vai fazer a multiplicação do algarismo do número hexadecimal pela base elevada ao expoente. Então vamos lá. Lembrando que após eu fazer a transformação de letras em números, eu vou jogar essa numeração, né, novamente nessa base expoente para que eu faça as conversões. Então eu estou usando lá, o 12 vezes 16 a terceira. Essa é o primeiro número que a gente vai fazer da conversão. Depois eu vou somar a 15 vezes 16 a segunda. Vou somar esse resultado a 8 vezes 16 a 1 elevado a 1, mais o 0 vezes 16 a 0. Bom, a gente tem o resultado aí, né, de 53.120, que seria esse cálculo. A gente vai sempre utilizar aquele mesmo método, né, fazendo o cálculo aqui de multiplicação mais a base e o expoente, e a gente vai chegar a esse resultado aqui como base decimal.
certinho? Bom, vamos fazer agora, por último, a conversão inversa, né? Ou seja, a conversão de decimal para hexadecimal. Seguimos sempre o mesmo caminho, né? A gente não pode esquecer jamais de transformar os números em letras. Aqui é ainda mais importante porque a gente vai estar fazendo a conversão contrária, né, do que a gente fez de hexadecimal para decimal. Ou seja, com a conversão hexadecimal para decimal, a gente vai ter um número no final, né? Ou seja, a gente vai estar tendo como resultado um valor decimal. Aqui mais importante porque a gente está partindo de um valor hexadecimal, né, para um valor decimal, quer dizer, desculpa, partindo de um valor decimal para um hexadecimal, ou seja, o valor final vai ser um valor hexadecimal, então ele vai poder ter, né, ou seja, não é sempre que terá, mas vai poder ter o valor, o resultado final, uma letra no resultado final. Então vamos ficar bastante atento quanto a isso. Bom, a conversão de decimal para hexadecimal consiste em dividir o número decimal pela base, 16, obtendo um resultado e um resto. Caso o resultado possa ainda ser dividido pela base, repete-se a operação até termos um resultado que não possa mais ser dividido pela base. Feito isso, teremos o número em questão sendo o primeiro dígito igual ao último resultado, seguido dos restos das divisões no sentido ascendente. Bom, a gente tem aí o mesmo número para que a gente compreenda mais fácil aí como foi feita essa divisão, né? A gente tem aqui, ó, o número 53.120 dividido por 16, onde o resultado é 3.320, né? E a sobra a gente vai ver que ela vai mudando, né? Ela passou para 51, depois alterou para 32, depois para 0, que é dos resultados finais. Temos aí 16 dividido por 33,20, né? 3.320, onde o valor é 207 e a sobra inicial era 120, final é o 8. E por último, 16, o 207 dividido por 16, onde o valor final é o 12, né? E como o resto ele tem 47 inicialmente e final ele tem o 15, né? O valor total seria 12, 15, 8, 0. Lembrando que ele fez a alteração aqui, ou a transformação do número em letra, né? Então ele pegou o 12 e transformou ele para C. 15, ele transformou ele para F. E manteve os outros números, que é o 80. Certinho? Bom, eu fico aqui com essa aula. Eu acabo aqui essa parte de conversões numéricas e de sistemas decimais. Bom, muito obrigado e até a próxima.